Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. De terças e sextas é sempre uma alegria, trazendo aqui irmãos queridos para trazer uma palavra amiga, um conforto. Hoje nós estamos na presença do nosso querido Newton Kruger. Boa noite, Newton, tudo bem? Boa noite, Mazei, boa noite a todos os ouvintes, espectadores das mídias sociais. Muito obrigado pela oportunidade, é uma felicidade imensa estar aqui. É isso aí. E como os nossos queridos ouvintes já sabem, né, nós temos aí uma extensa programação de segunda a sábado. Na segunda-feira, às 20 horas, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns. Na terça-feira à tarde, às 17 horas, o programa O Evangelho no Ar, feito a 4 mãos, muito queridas, né? À noite, na terça-feira, sempre um palestrante ao vivo. Na quarta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e, na sequência, o Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, a gente repete, né, o estudo do Evangelho e depois o estudo do Céu e Inferno. Sexta-feira, novamente, palestra ao vivo. E no sábado, o programa Fonte Cristalina. Então, vejam, queridos amigos, nós temos sempre aí oportunidades para estar ouvindo, né, alguma palavra a respeito da doutrina e oferecendo aí um elo de comunicação com os nossos ouvintes e também com os nossos assistidos. Então, vamos iniciando esse momento, né, rogando a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos abençoe e nos ilumine. Envolva os nossos corações de forma que possamos estar conectados, envolvidos nessa doce luz, sentindo esses eflúvios maravilhosos que partem do plano espiritual em direção aos nossos corações, para que possamos estar antenados, conectados. Que a espiritualidade luminosa envolva o nosso palestrante com o seu doce carinho, para que as suas palavras penetrem fundo em nossos corações e que possamos, acima de tudo, colocá-las em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, ampara todos os nossos irmãos em necessidade, dando sempre a cada um segundo as suas obras. Vamos, então, iniciando, né, essa palestra com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, graças a Deus. E hoje, então, nós estamos na presença querida desse irmão que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o Newton Kruger. O Newton, eu não gosto muito de falar das suas qualidades, mas eu sei que ele é capitão do Corpo de Bombeiros, um excelente militar que faz aí o seu trabalho da melhor forma possível, e também espírita. Ele é atuante lá da casa do SEAC, lá de Caraguatatuba, uma casa maravilhosa que eu já fui muitas vezes lá, tenho imenso carinho por aquela casa e tenho certeza que aquela casa só produz bons frutos. Então, hoje, a palavra só tua e que Deus te abençoe aí nessa maravilhosa palestra. Muito obrigado, Mazei. Muito obrigado a todos. Que essa palestra possa ajudar a todos, né? Um tema delicado, mas que nós trataremos aí com todo respeito, né? Com toda a fineza
que se faça necessário, apesar, como eu falei, da delicadeza, inclusive da densidade desse tema: depressão, suicídio e valorização da vida. Nós iniciaremos falando da atual dimensão dessas questões, o quanto o suicídio, o quanto a depressão está influenciando na sociedade, como estão as estatísticas, quais são as definições dessas duas problemáticas. Logo em seguida, nós falaremos da visão espírita a respeito desse tema. Eu convidei vários amigos para essa palestra, em que pese a visão espírita, ela está disponível para todos. Não importa se você é católico, evangélico, siga qualquer outra religião. Todas as religiões são importantes, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. Naturalmente, numa casa espírita, nós daremos a visão espírita, mostraremos, inclusive, os princípios da doutrina espírita, para aquele que não conhece ou aquele que queira relembrar, possa acompanhar aqui o desenrolar dessa palestra sob a ótica espírita. Conhecendo sobre a problemática social do tema, a visão espírita, nós trataremos das causas e consequências da depressão e do suicídio. Eu já adianto que a depressão é simplesmente conhecida como o mal do século. E o suicídio, esse monstro devorador, tem feito tantas vítimas quanto nós temos acompanhado e veremos aqui nas estatísticas. Mas não pararemos por aí. Logo em seguida, nós falaremos do contrário, da valorização da vida, das formas de prevenção e principalmente da medicina da saúde, que é uma filosofia, é uma forma diferente de nós vermos a questão. E aí eu já aproveito para lembrar de um grupo maravilhoso que foi formado aqui em Caraguatatuba a respeito da valorização da vida, em que o objetivo era justamente combater, entre aspas, o suicídio, mas nós falávamos com esse viés, com essa nova filosofia de valorizar a vida, valorizar as coisas boas, valorizar o bem e agir preventivamente contra a depressão e contra o suicídio. Esse será o fechamento da nossa palestra. Começando, então, com a atual dimensão dessas questões. Eu queria começar com algumas definições. Depressão é um estado de medo e desânimo duradouro. Hipócrates, médico grego. Não há problema em nós nos sentirmos tristes. O problema é a duração dessa tristeza. Segundo a Organização Mundial da Saúde, depressão é definida como um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações de sentimentos de culpa e baixa autoestima, que nós falaremos bastante nessa palestra, além de distúrbios do sono e do apetite, que são sinais que nós podemos identificar no deprimido. E, por fim, psicólogo americano Rollo May, depressão é a incapacidade de se construir um futuro. Vejam que definição muito simples, né? Muito sintética, mas muito profunda, muito objetiva. A incapacidade de se construir um futuro. Continuando, conforme a Organização Mundial da Saúde, mais de 260 milhões de pessoas de todas as idades sofrem desse transtorno. A prevalência na população mundial é de 4%. Aqui no Brasil, 5,8%. Quase 6% dos brasileiros sofrem ou já sofreram de depressão. É a principal causa de incapacidade laboral em todo o mundo. As pessoas deixam de trabalhar, deixam de produzir por causa da depressão e contribui de forma importante para a carga global de doenças. Essa é a depressão. Segundo a pesquisadora Lúcia Abelha, do Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro, dos transtornos mentais, a depressão é o carro-chefe que causa, tem seus impactos, tem seus reflexos, não só no doente, não só no deprimido, mas em toda a família, em todos os seus parentes, nos seus cuidadores, nos seus amigos e nas pessoas que se relacionam com ele. Essa é a depressão, que não influi, então, não só no deprimido, mas socialmente em todos aqueles que estão a seu redor. Continuando, a Organização Mundial da Saúde alerta que menos da metade dos deprimidos tem acesso à ajuda médica. As limitações são falta de recursos e profissionais, o estigma social ligado à depressão. Veja, imagine a pessoa falta ao emprego até hoje em dia. Olha, eu não vou poder trabalhar amanhã porque eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo avaliar o meu quadro depressivo. Há um estigma social
que combate ainda, que não aceita ainda a depressão como doença. E também falhas no diagnóstico. A Organização Mundial da Saúde, durante cada ano, tem um tema relativo à saúde, naturalmente, que é o tema daquele ano. Em 2020, o tema foi a valorização do enfermeiro e da parteira. Nos anos de 2018 e 2019, o tema foi saúde universal para todas as pessoas em todos os lugares. Em 2017, o tema foi depressão. Precisamos conversar. Se alguém tivesse que sair exatamente nesse momento da palestra, olha, eu entrei, mas eu tenho um compromisso, eu não posso assistir mais nada da palestra. O mais importante é, precisamos conversar sobre depressão e suicídio, precisamos entender a pessoa, precisamos estar abertos para ouvir essas pessoas. Esse simplesmente foi o tema da Organização Mundial da Saúde do ano de 2017. Precisamos conversar. Continuando. Aqui, nós vemos uma estatística da depressão, que é uma doença, inclusive, muito democrática, porque ela está distribuída em todos os países do globo. Aqui nós vemos o Brasil, um pouquinho na cor roxa, né? E nós vemos ali que no mapa está variando entre 5% e 5,5% da população, conforme nós falamos. Aqui numa reportagem da revista Veja, a depressão está atingindo os nossos jovens aqui no Brasil. A reportagem ampliada é essa aqui. A prevalência da depressão entre jovens é achapante. Nos últimos 5 anos, a incidência de depressão nas mulheres entre 12 e 25 anos deu um salto de 40%. São as nossas crianças, são os nossos jovens que estão ficando deprimidos, principalmente as mulheres. Fenômeno similar ocorre nos Estados Unidos, que em 10 anos, de 2007 a 2017, o salto de meninas deprimidas saltou de 12% para 20%. Então veja que é um problema no país em desenvolvimento, como o Brasil, e no país desenvolvido, como os Estados Unidos. Nós falaremos bastante dessa diferença durante a palestra. Depressão é uma das principais causas de suicídio entre os jovens. Em se falando de suicídio, como está essa problemática hoje em dia? Algumas definições, tal qual fizemos com a depressão. Suicídio é uma solução definitiva para uma questão provisória. Mário Sérgio Cortella, filósofo brasileiro. E é verdade, muitas das questões são provisórias, mas tomamos uma decisão definitiva, que é o suicídio. Vitor Hugo, espírito, diz que suicídio é a rebeldia contra os decretos do alto, dos decretos de Deus, cometido por todos aqueles que não se conformam em padecer com paciência sobre as adversidades que nós vivemos aqui nesse planeta, e com os dissabores e as iniquidades terrenas que afetam a todos nesse planeta de provas e expiações. Por fim, Francesco Orestano, filósofo italiano, o suicídio demonstra que na vida existem males maiores do que a morte. Para o suicida, o seu problema é tão grande, mas tão grande, que ele chega a ser maior do que a própria morte. Daí outro sentimento que nós precisamos ter quando tratamos do deprimido, quando tratamos do suicídio. Empatia. Sentir aquilo que ele está sentindo. Na língua inglesa, há um ditado muito famoso que fala que você deve colocar os sapatos daquela pessoa para se sentir no lugar dela, sentir aquilo que ela sente. Porque os problemas são variados. E diante do mesmo problema, duas pessoas que são totalmente distintas, poderiam ser até irmãos, têm uma carga pretérita totalmente diferente e encaram o mesmo problema de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, uma forma muito simples. Há pessoas que aguardam o final de semana chegar para dormir o final de semana inteiro. Pessoas que aguardam o mesmo final de semana chegar para acordar cedo, correr, sair, se exercitar e fazer tudo aquilo que pode. O mesmo final de semana, duas pessoas, dois tratamentos totalmente distintos. São assim com os problemas também. Continuando. Conforme a Organização Mundial da Saúde, todos os anos morrem mais de 800 mil pessoas por suicídio. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam. Aliás, a tentativa prévia é um fator de risco para a população. De cada 10 suicidas, 7 já tentaram suicídio antes. De cada 10, 7 já tentaram suicídio antes. Suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens
de 15 a 29 anos no mundo. E quase 80% dos suicídios globais ocorrem nos países de baixa renda. Quase 80% dos suicídios do mundo ocorrem nos países de baixa renda, aqueles subdesenvolvidos em desenvolvimento. Olha só que interessante. Estatisticamente, a cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. A cada 40 segundos, alguém se suicida no mundo, conforme as estatísticas. Esse gráfico mostra a taxa de mortalidade por suicídio a cada 100 mil habitantes, conforme a região do globo, segundo a Organização Mundial da Saúde, com dados de 2016. Vejam que nas linhas ela está distribuída por África, Américas, Sul da Ásia, Europa e assim por diante. Aqui embaixo, nós temos a taxa, que começa de 5 suicidas para cada 100 mil e vai até 30. E aí nós temos a divisão, 5, 10, 15, 20, 25 e até 30. Essa bolinha vermelha nas Américas representa exatamente a posição do Brasil. A taxa de suicidas para cada 100 mil habitantes no Brasil é de 6,5, está entre 5 e 10. Mas percebam que existem países em que essa taxa chega até 30 ou passa até de 30, quase 5, 6 vezes mais do que o Brasil. Aqui nas Américas, o Brasil está localizado aqui, ó, 6,5, estatisticamente, 6,5 suicidas para cada 100 mil habitantes. A Argentina, por exemplo, possui 9,2, os Estados Unidos, 15,3. 6,5 suicidas para cada 100 mil habitantes. A cidade de Caraguatatuba, em que vivo, possui cerca de 119, 120 mil habitantes. Vamos arredondar para 100 para ficar mais fácil. Conforme as estatísticas aqui, estatisticamente, em Caraguatatuba devem ou deveriam haver 6,5 suicidas a cada ano. Eu trabalho no Corpo de Bombeiros. Não me é difícil lembrar, colocar aqui na palma da mão, inclusive por bairros, a quantidade de suicida que já tivemos na metade desse ano e nos anos anteriores. Realmente, empiricamente, esse número bate, infelizmente, esse número confere. Continuando. Aqui a distribuição de suicídios agora no Brasil, tá? Entre os anos de 2000 e 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde. Percebam que esse número vem aumentando de 5,3 a 6,1. E olha o dado interessante. Ele está separado por homem e por mulher. A quantidade de suicidas do sexo masculino, ela é bem maior, chega a ser 3 vezes mais do que a quantidade do sexo feminino. As mulheres tentam mais, os homens, eles efetivamente cometem mais suicídio. E quais são os meios, segundo a Organização Mundial da Saúde, em que mais se comete suicídio nos países subdesenvolvidos? Uso de venenos agrotóxicos, enforcamento e, por terceiro, arma de fogo. Daí, um grande perigo que a arma de fogo representa para as pessoas. Em muitas instituições, como nas instituições policiais, por exemplo, em que a arma de fogo está de fácil alcance, muitas vezes ela pode ser aquele gatilho fácil para o suicídio. Continuando, essa estatística é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela não foi atualizada, não mais consegui atualizada, mas você percebe no gráfico que a quantidade, a taxa de suicídios por 100 mil habitantes, ela está aumentando. Segundo estudos da Unifesp, Universidade Federal aqui de São Paulo, entre 2006 e 2015, a taxa de suicídios nos adolescentes aumentou em cerca de 25%. Tá? Nesses estudos mostraram que a desigualdade social e o desemprego foram fatores sociais determinantes para o suicídio. Tá? Níveis altos de desemprego foram associados ao suicídio nesse estudo. Sentimentos de desesperança, inutilidade, que frequentemente ocorrem em quadros depressivos, são também frequentemente vistos como mecanismos psicológicos desencadeadores do comportamento suicida. O principal gatilho para o suicídio é a depressão, conforme a gente vai ver. Aqui, esse gráfico é interessantíssimo, pena que ele não foi atualizado. Ele é da Organização Mundial da Saúde de 2014. Em roxo, a quantidade de suicidas por idade, tá? Aqui a gente vê no eixo vertical, no eixo Y, nós vemos a quantidade de suicídio aos milhares, e no eixo horizontal, no eixo X, a idade desses suicidas.
A linha em verde representa os países de baixa renda, a linha em roxo representa os países de alta renda. Percebam, e agora a gente já está ficando craque em ver gráfico, né, por causa da pandemia, percebam que o pico, o ápice do gráfico em roxo, suicídios dos países desenvolvidos, representa aquelas pessoas que cometem suicídio. A grande maioria já tem ali, ó, em torno de seus 50 anos. Infelizmente, nos países em desenvolvimento, a grande maioria, o pico do suicídio por idade é com 20 anos. Veja, a pessoa viveu míseros 20 anos e ela já não tem esperança nenhuma de futuro. Ela já não vê mais nada que possa resolver o problema dela. Conforme Francesco Odestoni, aos 20 anos ela tem um problema que se tornou maior do que a morte. E aí ela comete suicídio. Aos 20 anos. São os nossos jovens, são os nossos adolescentes que estão ficando deprimidos, que estão cometendo suicídio. Continuando. Esse gráfico já... Veja que a gente já está se aproximando cada vez mais aqui do Brasil. Esse gráfico é do estado de São Paulo, da Fundação SEAD, 2013 e 2014. A quantidade de suicidas também por idade. Tá? Em azul, os homens, em vermelho, as mulheres, e em cinza, a média entre os homens e as mulheres. E percebam que aqui, no estado de São Paulo, o pico, o ápice, se deu entre 30 e 39 anos. Não são mais os adolescentes, os jovens, mas são adultos muito jovens. Já tem um certo tempo que eu passei dessa idade. Né? Então, veja o que está acontecendo. Aqui, por fim... Essa última estatística, taxa de suicídios por 100 mil habitantes, mas ele coloca a escolaridade também, tá? Na primeira tabela, ele divide a taxa por grupo de idade, mas eu gostaria de chamar a atenção, que vai ficar em vermelho agora, na escolaridade. E vocês percebem que o grupo que mais comete suicídio, que eu estou circulando aqui em vermelho, é aqueles que têm baixa escolaridade. Média de 0 a 3 anos de escolaridade ou de 4 a 7 anos. Então, quanto menor a escolaridade, maior é a taxa de suicídio. Nós já vimos o suicídio relacionado ao desemprego e níveis de pobreza. Agora nós estamos vendo suicídio linkado, diretamente ligado à baixa escolaridade. Todos os anos são os anos de prevenção ao suicídio. Setembro é conhecido como Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, particularmente o dia 10 de setembro. Tá? Não tem um ano especial em que a Organização Mundial da Saúde escolheu para tratar do suicídio. Todos os anos. Esse tema é tão importante que em todos os anos ele é tratado. E, estatisticamente, a última estatística aqui no Brasil a respeito do suicídio é exatamente essa. A cada dia, 32 pessoas morrem por suicídio no Brasil. No mundo, são 40 pessoas por segundo. Aqui no Brasil, 32 pessoas por dia. 32 pessoas por dia. Qual que é a visão da doutrina espírita a respeito desse tema? Olha, como eu falei, eu não sou espírita, não tem problema. São aqui os princípios, nós não queremos converter, né, fazer nenhum prosélito aqui. Muito pelo contrário, como foi citado, todas as religiões são importantes. Quando nós divulgamos essa palestra essa semana, a primeira pessoa que me mandou uma mensagem parabenizando, estimulando pela palestra, foi o Padre Cláudio, aqui da paróquia da Martim de Sá, o qual eu mando um enorme abraço para ele. Esse é o novo mundo, em que as religiões não competem mais entre si, mas sim se complementam rumo a objetivos comuns, nesse caso, o combate ao suicídio. Então, vamos lá. Princípios da doutrina espírita, rapidinho. A existência de Deus, esse Pai que é todo amor, justiça e bondade. A existência e sobrevivência do espírito. Quem perece é somente esse corpo, essa matéria aqui de carne. O espírito, com todas as suas conquistas, com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele acumulou, permanece eternamente. A comunicabilidade dos princípios aqui, dos espíritos. Aqueles que já estão no plano espiritual, com a permissão de Deus, podem se comunicar, podem se intercambiar com nós que estamos aqui, nos orientando, nos ajudando, nos ensinando. Aprendemos uns com os outros.
A reencarnação. Reencarnação é a oportunidade de nós voltarmos novamente à vida terrestre, à carne, para darmos prosseguimento à nossa evolução para a encarnação, para a perfeição, perdão. Quem não gostaria, diante de um erro cometido, diante de um trabalho deixado pela metade, diante de uma oportunidade em que não pôde aproveitar, voltar novamente, aproveitar essa oportunidade, corrigir esse erro e seguir em seu trabalho? Essa é a encarnação. Não é oportunidade para vir aqui, quitar e parar. Não, é oportunidade de continuidade das nossas ações. Essa é a encarnação. Pluralidade dos mundos habitados. Os globos são habitados conforme a sua evolução. A Terra é um planeta de provas e expiações. E as leis morais, fundamentadas nos 10 mandamentos, as leis que falam do amor, justiça e caridade, lei da liberdade, lei do progresso, e uma lei muito importante de ser lembrada aqui por todos os espíritas que já conhecem, a lei da conservação. A obrigação e a necessidade que temos de conservar esse corpo, essa oportunidade de encarnação que nós temos aqui. Vamos lá, então. No Livro dos Espíritos, livro primeiro da nossa doutrina, na questão 943, Allan Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida? Aquele sem motivos plausíveis, não aquele causado por algum trauma, alguma decepção, alguma condição. Aquele sem motivos plausíveis que se apodera de certas pessoas. E os Espíritos respondem: efeitos da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ou seja, a falta da atividade, da falta de fé e também de já ter feito alguma coisa e não se motivar para mais nada. Continuando. O Evangelho segundo o Espiritismo, livro maior da codificação, segundo esse humilde palestrante, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec discorre sobre a justiça das aflições às causas atuais e anteriores. Kardec nos convida, diante da vivência de alguma aflição, ele nos lembra que todos nós sentimos e vivenciamos aflições aqui nesse globo. Que nós tenhamos, diante dessa dificuldade, muitas vezes a humildade de olhar para trás e ver se, por um acaso nessa vida, nós não tomamos nenhuma decisão equivocada, movidos por vaidade, movidos por orgulho, movidos por algum interesse menos nobre, e acabamos por tomar decisões equivocadas, e agora essas aflições são meras consequências dessas decisões. Quem nunca o tomou? São experiências que nós vivemos. Mas não adianta reclamar, nós vivemos essas consequências, e como eu citei, são experiências. Nos convida ainda, muitas vezes, quando não encontramos nessa vida alguma justificativa, diante do princípio da pluralidade da existência, e da justiça divina, que esse Deus de amor e de justiça não pode nos punir pelo aquilo que nós não fizemos, né? Se nos pune com alguma aflição, é porque nós fizemos. E talvez em outras existências, e agora nós temos a oportunidade de reparar. Ainda no capítulo, no texto sobre bem sofrer e mal sofrer, Lacordaire nos lembra também que todos estamos nessa mesma condição aqui no mundo, que é a de sofrimento, mas que nós temos que buscar sempre algo melhor. Fala ainda que diante das dificuldades da vida, que nós as enfrentemos, que Deus nos ajuda desde que nós tenhamos a coragem de nos levantar e ir em frente. Em querendo lutar, Ele vai nos dar todo o apoio, mas é preciso essa motivação de nós. Nos compara ainda com um militar, que fica triste quando não vai para a guerra, quando não é convocado para a guerra. Porque ele sabe que na guerra que ele vai aprender, que ele vai crescer, que ele vai ser promovido. Então, que nós tenhamos também a coragem e avancemos para a guerra, que são as lutas de cada dia. E ele lembra que essas lutas de cada dia, lutas da vida, requer de nós, pessoas simples da vida, muito mais coragem do que aqueles guerreiros que vão para a guerra. E que não vai faltar amparo para essa luta, para essa conquista que nós temos que ter diante das dificuldades que todos nós enfrentamos. Esse, entre aspas, o bem sofrer de Lacordaire. François de Genevet, no capítulo sobre a melancolia, nos lembra que todos nós, todos os espíritos encarnados que somos, muitas vezes tem aquela queda
querendo a liberdade que tinha antes do plano espiritual, no qual nós somos tolhidos aqui quando encarnados. Mas nos lembra também que nós temos obrigações, temos missões, que muitas vezes até nós desconhecemos. Missões muitas vezes com as famílias, missões muitas vezes no trabalho, nos relacionamentos sociais. Todo aquele que é pai, todo aquele que é mãe, já tem uma missão, que é a responsabilidade pelo seu filho. Essa, eu creio que seja a única missão que os Espíritos revelam para nós. Ela foi revelada, inclusive, no Livro dos Espíritos. Os Espíritos falam que essa é uma missão genuína de todo pai e de toda mãe. Então, que nós cumpramos essa missão. Bons Espíritos estão nos aguardando e nos ajudam do lado de lá. E ficarão felizes em nos receber de volta para a liberdade, que é o plano espiritual, a liberdade do Espírito, quando nós tenhamos terminado a nossa missão. Mas é importante lembrar, após citar esses 3 capítulos, que nem tudo aqui é sofrimento. Aliás, há um falso ditado, uma falsa conversa, muito comum nos centros espíritas, de que o espírita gosta de sofrer. Não, o espírita não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Aliás, Allan Kardec, no próprio capítulo 5, pergunta aos espíritos se é permitido aliviar os nossos sofrimentos. E os espíritos respondem, ora, vamos responder com uma outra pergunta. É permitido a quem esteja se afogando nadar para a beira da margem do rio para se salvar? É permitido a quem tem um espinho colocado nas mãos tirar esse espinho para aliviar o sofrimento? Então é natural que é permitido a nós buscarmos o alívio para os nossos sofrimentos, sem dúvida alguma. Mas enquanto nós não conseguirmos, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos resignação. Essa é a mensagem dos Espíritos. Continuando, voltando no suicídio ainda, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor das suas vidas? E os Espíritos respondem, não. Só Deus assiste a esse direito. O suicídio importa numa transgressão dessa lei. Que lei é essa? A lei da conservação. Aí, Allan Kardec, nas perguntas seguintes, apresenta questões dos mais variados motivos que, didaticamente, segundo Allan Kardec, poderiam justificar o suicídio. Depressão, misérias e decepções, os espíritos reforçam que é preciso coragem para ir à luta, que todos nós passamos por essas dificuldades da vida, conforme citamos. Penúria, vergonha e honra, e os espíritos lembram, olha, se é por uma questão de honra, por uma atitude errada, por uma falta cometida, em se cometendo suicídio serão 2 faltas. Se o indivíduo tem a coragem de errar, que tem a coragem de reparar também. Então, o suicídio não justifica. Desejo de voltar ao plano espiritual, eles falam que isso é uma loucura, que tem a força, a resignação para continuar a sua vida aqui até o termo que Deus permitir, para que nós possamos voltar e voltar numa condição muito melhor para o plano espiritual. Vícios, desespero, eutanásia, amor, nada justifica amor de forma alguma. São vários os exemplos de espíritos, e nós citaremos, que se separaram quando cometeram um ou outro, ou os dois cometeram suicídio por causa do amor, porque eles ficam em planos diferentes, em vibrações diferentes, e Deus não pode dar esse benefício do amor a quem descumpriu as suas leis, segundo os próprios espíritos. Na questão 957, Allan Kardec pergunta, quais, em geral, são as condições do espírito diante das consequências do suicídio? Os espíritos falam, são muito diversas. Não há penas determinadas e em todos os casos corresponde sempre às causas que produziram. Depende da circunstância. Essa é a justiça divina. Ele avalia, Deus avalia cada causa. Não há uma tabela. Não há uma tabela. Então, para cada caso, há uma consequência. E há uma consequência, porém, comum a todos os suicidas, da qual nenhum suicida pode escapar. Segundo os espíritos, é o desapontamento em permanecer vivo, porque todos eles, nas suas comunicações, nós já falaremos dessa, nos livros, o maior desapontamento do suicida que foge daqui pelo caminho da morte é realmente descobrir que ele continua vivo. Esse é o maior desapontamento comum a todos, é permanecer vivo, inclusive com os mesmos sofrimentos de antes, agora potencializados.
No livro Céu e Inferno, também livro da Codificação Espírita, na segunda parte do capítulo 5, que fala só sobre os suicidas, Allan Kardec reproduz o diálogo com 9 espíritos suicidas, que eles estão no plano espiritual devido às mais diversas condições, inclusive por amor. Amor de uma mãe ao filho que se suicidou assim que perdeu o filho, o amor de um pai ao filho que se suicidou para que o filho tornasse arrimo de família e não fosse para a guerra, o deslize e o desleixo de muitos que deixaram de enfrentar a vida, e todos eles lá relatam as suas condições no plano espiritual. Eu selecionei 3 frases aqui desses espíritos que ele fala. Um deles fala: sair de um sofrimento para entrar na tortura. Sai de um sofrimento na vida para entrar na tortura no plano espiritual. O outro deles, eu não marquei aqui o nome, é um que se matou por precipitação de uma torre. Ele fala: há 6 anos em que eu caio todos os dias da torre em que eu me suicidei. E ele não vê isso, não vê o fim disso. Há 6 anos que espiritualmente ele cai todos os dias daquela torre. E a outra, uma jovem que se suicidou junto com a pessoa amada, ela sentiu tantas dores quando entrou no plano espiritual, que ela simplesmente falou isso: eu pensei que eu ia morrer pela segunda vez. Que absurdo, né? Ela sentiu tanta dor, ela falava que o coração dela queimava e o cérebro congelava. Ela sentiu tanta dor que ela falou: eu pensei que eu fosse morrer pela segunda vez. Ela tinha consciência de que ela já estava no plano espiritual. Eu pensei que eu fosse morrer pela segunda vez. Essas frases, esses relatos e esses 9 outros espíritos, Deus permitiu, de forma que nós pudéssemos ser alertados para que a gente possa aprender com os espíritos, conforme o céu e o inferno nessa segunda parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Allan Kardec lembra que o suicida é um prisioneiro que se evade antes da prisão, antes de cumprir a pena, quando preso, de novo, é mais severamente tratado. Isso realmente seria justo, né? O prisioneiro que sai, que foge da prisão, quando recapturado, é mais severamente tratado. É assim o suicida, que conforme o relato que nós citamos aqui, julga escapar das misérias do presente e mergulha em desgraças ainda maiores lá no plano espiritual. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, no texto sobre suicídio e loucura, Allan Kardec discorre, que uma das maiores vantagens do Espiritismo é combater o materialismo, que inclusive para o materialista o suicídio permanece muito simples mesmo, é uma solução muito viável. Ocorre que o mundo não é materialista, que há a existência do plano espiritual, que a vida é eterna e que a vida continua. E ainda, o Espiritismo ainda traz mais uma questão à tona. Essa possibilidade de intercâmbio com o plano espiritual permite que os espíritos que estão lá no plano espiritual, principalmente os suicidas, nos relatem, conforme nós citamos aqui no slide anterior, a condição dos suicidas no plano espiritual, para que nós possamos aprender. No capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, um espírito amigo que se identifica exatamente dessa forma. Um espírito amigo, ele discorre a respeito da paciência. Fala que a paciência também é uma forma de caridade. Que nós, diante dos sofrimentos, nós também, quando não pudermos mudar, lembra, né? A ninguém é vedado tentar tirar o espinho que machuca ou tentar nadar para a margem do rio quando está se afogando. Mas diante da dificuldade que nós tivermos, ou da impossibilidade de nós sairmos dessa condição de eventual aflição, de eventual sofrimento, que nós tenhamos paciência. A paciência também é uma caridade. Ele cita que Jesus, que nada tinha a dever, que nada tinha a reparar, sofreu muito mais do que nós. E ele mesmo, o Espírito, lembra. Ele fala a respeito do sofrimento. Ele compara o sofrimento como uma faca, como 1000 facas flagelando o seu corpo. E ele fala que bem sabe o que é o sofrimento, mas que, como ele, que nós tenhamos resignação e que nós sigamos em frente. Ele fala: a vida é dura, bem eu sei. São como 1000 facas apontando diretamente no nosso corpo. Mas sede firmes, sede fortes. Eu venci.
E nós também venceremos com resignação, com paciência, aquilo que nós não conseguimos mudar naturalmente. Vamos em frente. No Céu e Inferno, no capítulo dos suicidas, voltando para eles, Allan Kardec nos cita: o suicídio consiste não somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção dessas forças. E é bem interessante nós vermos essa questão, né? Porque muitas vezes nós julgamos como suicida, e como André Luiz em Nosso Lar também julgou, somente aquele que dá cabo na sua vida, né? Com tiro, com enforcamento, com veneno, como nós citamos. Mas aquele que durante a vida, de forma consciente, extingue as suas forças, extingue a sua vida, também está lentamente se suicidando. E aqui, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que haviam de apressar o fim? Os Espíritos respondem: sim, cometem. Olha só, o fumo, a bebida, a comida em exagero, inclusive o trabalho. Não é verdade? Hoje em dia é muito comum, né, você trabalhar 16, 18, 20 horas por dia e se falar com muito orgulho disso. Ora, essa é uma forma de suicídio. Sim, os Espíritos respondem: comete o suicídio moral, né? Porque nós estamos contribuindo para a extinção das nossas forças também. Então é preciso atentar para essa questão. Nesse sentido, eu gostaria de fazer um exercício com cada um de nós. Vamos supor que esse prato que você está vendo na tela seja o prato que você vai se servir num restaurante, né? Agora não tem, em função da pandemia, né? A gente ainda não pode se servir no restaurante por quilo, né? Mas vamos supor que é o que você pode colocar no restaurante por quilo, né? Ali no seu prato de comida. O que, como diz o meu amigo professor Daniel, filho da Diná, qual eu mando um abraço enorme, do que nós estamos nos alimentando? O que está vindo para a nossa mesa, o que está vindo para o nosso prato, o que está entrando no meu corpo? Vamos lá? Então eu posso colocar alimentos e devo ter preferência pelos alimentos mais saudáveis possíveis. Esses alimentos, naturalmente, são sólidos. Eu posso dispor dos líquidos também. E aí eu deixo para cada um analisar que líquido que vai colocar ali na sua caneca, que vai beber. O que o ajuda, o que o prejudica, socialmente, inclusive. Posso colocar também outras coisas, né? Drogas, remédios, né? Que são uma fuga para os problemas de hoje em dia. Problemas esses que voltarão. Será que essa também não é uma forma de suicídio, suicídio moral, como os Espíritos nos citaram? Mas há mais coisas que nós podemos colocar nesse prato também. Posso colocar desentendimento, posso colocar discussão em nós. Tem gente que se alimenta disso, tem gente que não vive sem discutir um pouquinho todos os dias, sem ter o gosto de contrariar outra pessoa, até ser contrariado para poder rebater ainda, não é verdade? Eu posso colocar sensualidade. Aliás, é por meio da sensualidade que muitos espíritos obsessores fazem e agem aí no seu trabalho durante o mundo, segundo Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Franco. Eu posso colocar também raiva, rancor, não é verdade? Vai depender de cada um de nós. Eu posso colocar fofoca, conversa da vida alheia, e aqueles espíritos também que não são lá os mais ocupados da crosta terrestre, também se alimentam e vivem e estimulam isso. O que eu estou lendo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou alimentando com a minha conversa? E de quais conversas eu me alimento? E talvez para chutar o balde, né? O que eu estou consumindo das redes sociais e o que eu estou alimentando nessas redes sociais? São coisas boas, coisas edificantes, coisas que um depressivo, por exemplo, que vem a ler a minha postagem, vai ficar melhor ou pior? Ou aquilo que eu curto, aquilo que eu gosto, que eu compartilho, a hora que eu leio, eu vou ficar melhor ou pior? Enfim, o que nós estamos colocando no nosso prato de comida que nós nos alimentamos e que nós podemos oferecer para alimentar os outros? Vale a pena esse raciocínio, esse pensamento. E agora, passando para as causas e consequências da depressão e do suicídio. Nosso terceiro passo aqui dentro da nossa palestra. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos e biológicos. E nós acrescentaríamos também a importância do fator espiritual, a importância da fé. A depressão pode ter causas externas que vêm de fora da sociedade, bullying,
perda de pessoas amadas, principalmente nesses tempos. Doenças, causas sociais, a perda de emprego, separação, por exemplo, traumas que a pessoa vivencia e outros. Causas internas, o materialismo exacerbado, eu só ligo para aquilo que eu posso conquistar, que eu posso ver. Vícios e defeitos, como nós falamos, drogas, bebidas. Influências espirituais, e aí eu devo lembrar que os meus vícios e defeitos vão ter relações diretas nas minhas influências espirituais. Sentimentos negativos, Divaldo Franco, os 4 venenos da alma: ansiedade, medo, solidão e rotina. O ansioso não vive, ele sempre transfere. Ele nunca está no mesmo tempo da vida, ele sempre está esperando um futuro. É o dia de amanhã, e quando chega o dia de amanhã é o domingo. Quando chega o domingo é o próximo final de semana. Quando chega o próximo final de semana é o final do ano, que é o Natal. Quando chega o Natal, a virada de ano e assim por diante. Ele nunca está no mesmo lugar. Esse é o ansioso, ele não vive, ele tenta antecipar. Medo, eu tenho que lembrar que só vai acontecer comigo aquilo que Deus permitir. Claro que eu também tenho que me cuidar, eu não posso dar causa a isso, mas eu tenho que ter confiança em Deus. Solidão, como nós podemos estar em solidão hoje em dia com um mundo tão conectado como esse, uma palestra, inclusive, dada online. A rotina realmente, como diz o próprio Divaldo, é a ferrugem da nossa alma. Então, eu preciso variar, eu preciso mudar a minha rotina. A cada dia variado é uma nova vida. É uma nova vida dentro da nossa própria vida, acreditem. Tristeza ou falta de felicidade. Aonde eu coloco a minha felicidade? Se eu colocar a minha felicidade nas coisas e nas pessoas, eu tenho que tomar cuidado, porque aí nada vai depender de mim. Porque as pessoas podem mudar as coisas, eu posso não tê-las mais, elas perecem. Então eu tenho que colocar a felicidade em mim mesmo. Ela não pode depender de terceiros, eu não terceirizo a minha felicidade. Ociosidade, saciedade, falta de fé, como os espíritos citaram no livro dos espíritos. Sinais e sintomas da depressão são vários: cansaço extremo, irritabilidade, angústia. Nós precisamos ter olhos para isso, nós precisamos reparar que um familiar, um conhecido, um amigo esteja com esses sinais e sintomas da depressão. Isso é visível, nós precisamos ter olhos para isso, tá bom? Consequências da depressão: perdas familiares, sociais e profissionais. Casamentos são desfeitos, empregos perdidos, famílias, né, são desfeitas também. A depressão é uma doença, ela requer cuidado médico, mas ela pode gerar outras doenças também, tá? E principalmente o suicídio. Como nós aprendemos, a depressão é o principal gatilho para o suicídio. Em se falando do suicídio, causas do suicídio, as mais variadas possíveis também. Como nós falamos, cada indivíduo enxerga a realidade conforme a sua vivência. O que para mim é um problemão, para outro é algo do dia a dia. Então eu tenho que ter a capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro. Mas eu chamo atenção para 3 pontos que são cruciais desse aqui: a depressão, os distúrbios mentais, o alcoolismo e as drogas. Esse é como se fosse uma regra comum, que ele potencializa a probabilidade de ocorrer um suicídio. Depressão, distúrbios mentais, álcool e drogas. Consequências do suicídio: o desapontamento e débitos dolorosos. Como nós vimos, o maior desapontamento é continuar vivo, é saber que aquele problema continua e eu continuo com outro agora que eu me encontro no plano espiritual. Tá? Esse é o que os espíritos relatam realmente como de pior. Mas há outro tão triste quanto: as dores que maceram os familiares. Quando nós perdemos alguém, nós ficamos muito tristes, podemos até ficar deprimidos com isso, conforme nós vimos. Mas qual é a sensação de perder alguém sabendo que esse alguém quis ir embora? Nós perdemos alguém porque esse alguém quis ir embora. É muito triste. Inclusive para o próprio suicida. E aí eu acredito que eu tenho um pouquinho de tempo para contar uma história rápida aqui do livro Memórias do Suicídio, um clássico. Leiam, quem não leu, leiam Memórias do Suicida. Há uma das pessoas que está com o personagem principal, o Camilo, que é um português chamado... A vantagem de se fazer online é essa, né? Se você precisa da colinha aqui. Chamado Jerônimo. Jerônimo estava na colônia correcional dos suicidas. Insistia de voltar para ver a sua família. E aí, quando eu estava lendo o livro, eu falei, poxa, vai acontecer igualzinho o nosso lar, né? O André Luiz voltou para ver a família,
e descobriu, né, que a sua esposa já tinha arrumado um marido, né, ou seja, que a fila andou, na verdade, que o tempo não parou aqui na Terra. Eu falei, vai acontecer isso com Jerônimo. Jerônimo, depois de muito discutir com os orientadores, ele é trazido, ele fala, então é melhor você voltar lá para o plano espiritual, junto aqui com os trabalhadores da casa, para você ver a sua família. Você só vai aprender se você for lá ver a sua família mesmo. Então vai lá ver a sua família, Jerônimo. Ele vai para a casa dele. E não encontra ninguém na casa dele. Ele tinha uma mulher e 3 filhos. 4 filhos, 3 meninas e um menino. A preciosidade dele era a Margaridinha, uma menina de 10 anos que ele tinha. Quando ele volta para casa, ele descobriu que se passaram 13 anos desde o suicídio dele. Ele ficou 13 anos perambulando no Vale dos Suicidas. Perambulando para não abaixar a vibração da palestra. Mas vamos lá. Ele vai na casa dele, não encontra a família. Alguns espíritos ali da vizinhança, dos arredores, falam, ele era do Porto, de Portugal. O português voltou, né? Você largou sua família? Não larguei e tal. Não, largou sim a sua família. E onde que está minha família? Agora você quer ver como se virou sem você aqui, depois que você os largou, os deixou com o suicídio? Ele, não, mas eu me arrependi, eu me refiz. Não, então agora você vai ver sua família. Quer ver sua família? Os espíritos, né? Aqueles que não trabalham, não tem nenhum engajamento em nada aqui na crosta, né? Então eles falam, então vamos lá. Vai até o cais do Porto, que você vai ver lá a Margaridinha. Só não esquece que passou um tempo desde que você suicidou. Margaridinha agora não é uma criança, Margaridinha é uma moça. Você vai encontrar no Porto uma moça loira lá, que durante o dia fica lá limpando o peixe e discutindo com a mãe. E à noite ela faz alguns favores amorosos para poder ter algum dinheiro e poder sobreviver. Porque o pai dela não está mais lá para cuidar da Margaridinha. E ele não acredita. E ele vai. Vai que vai se estrupiando. Mas antes de ir para o Porto, dá uma passadinha na prisão da cidade. Porque é caminho. Dá lá uma passadinha que você vai ver o seu filho Albino que está preso. Porque ele não teve o pai para orientar ele aqui durante a adolescência e ele teve que viver de alguns determinados crimes aqui. E agora ele está preso. E ele vai, passa na prisão, vê o Albino, que é o filho dele que está preso. Os bons espíritos, bons trabalhadores, têm que tirar o Jerônimo de lá. Por quê? Com as vibrações do Jerônimo, que era suicida, ele começa a induzir o Albino ao suicídio, então ele tem que tirar, por isso os suicidas ficam isolados, é o que é explicado no livro. Ele vai no Porto e vê a Margaridinha exatamente descrita daquele jeito. E aí outros espíritos falam, vai lá ver a sua outra filha, que é a Arinda, que ela não tinha o pai, né? Lembra? Não tem mais o pai aqui para defender ela. Então ela casou com o primeiro que ela encontrou para poder ter dinheiro e sustentar o restante da família. Então, durante o dia, ele fica lá enamorado com outras pessoas. E à noite, se ele não chegar todo embriagado em casa, ele não espanca a sua filha. Agora, se ele chegar, daí você vai ver uma cena muito ruim, porque não tem ninguém para defender. Ele vê que a família dele desandou totalmente. É uma tristeza, realmente, para quem vê o livro. Tá? É uma tristeza essa parte, mas ela é muito didática. Então, essa também é uma das consequências para os suicidas. Tá? Mas vamos caminhar. Segundo, já estamos chegando no fim. Segundo Almerindo de Castro, no livro Martírio dos Suicidas, o suicídio é o começo do maior tormento que a criatura humana possa ter, porque a vida continua, apesar de morto o corpo, e sem receber socorro, nem alívio, nem padecer, pois esse alívio virá, mas há o seu tempo. Então, o suicida tem aquele tempo até esgotar todos aqueles fluidos vitais, porque ele cortou repentinamente a vida, o fluido continua, ele tem aquele tempo que varia para cada um, varia na condição de cada um, conforme a gente viu. Né? Para o Jerônimo foram 13 anos no Vale dos Suicidas, ele tem aquele tempo, se coloque em condições de ser socorrido. Não é que ele não vai ser socorrido, é que ele não tem condições sequer de ser socorrido. Ele não permite esse socorro. Então, esse é o tempo, esse é o alívio que só virá ao seu lugar. E agora, chegando na parte final mesmo, para aliviar, nós já vimos a problemática que a depressão e o suicídio causam na nossa sociedade por meio das definições e das estatísticas. Nós já vimos a visão da doutrina espírita a respeito desse tema.
com base nas obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Vimos as causas e as consequências da depressão e do suicídio. E agora a gente vai ver as formas de prevenção, conforme a filosofia da medicina da saúde. Ou seja, eu vou fazer de tudo para evitar, eu realmente vou prevenir, tá? Eu vou prevenir. E aqui é necessário que eu faça lembrança a um grupo maravilhoso, o qual eu faço parte, que trata da valorização da vida aqui na cidade de Caraguatatuba. Por que eu vou fazer menção a esse grupo? Porque é um grupo composto por várias pessoas espíritas, um padre, uma freira, a irmã Rosimar, o padre Cláudio, evangélicos, católicos, como nós falamos, policiais, bombeiros, professores, que com toda essa multidisciplinaridade leva essa questão da valorização da vida, que na verdade combate ao suicídio, para as escolas, para as crianças, para os nossos jovens, que nós vimos, né, conforme as estatísticas, são os mais atingidos. Então, essa é a filosofia da medicina da saúde, é você falar do bem, falar das coisas boas, para evitar o suicídio. Então, continuando aqui. Começando com Paulo de Tarso, comum a todos e a todas as religiões. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. Quem leu Paulo e Estevão sabe muito bem disso. Paulo tinha tudo e depois passou a não ter nada, nada. Quando comia, eram frutinhas que ele comia no meio do caminho. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e a qualquer situação. Esteja bem alimentado, esteja com fome, esteja com fartura e passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a frase que todos conhecemos. Que nós tomemos esse exemplo de Paulo de Tarso. Sabemos que nós teremos dias bons e dias ruins, dias de sol e dias de chuva. Vamos lá. Depressão. Quais são as formas de prevenção da depressão? Vamos lembrar que depressão é uma doença. Então, eu tenho que procurar atendimento especializado, médicos, psicólogos, terapeutas, pessoas que cuidem do psicológico, do cérebro. Ela é uma doença. Tá? Então, nós temos que procurar esses profissionais. A primeira questão, o primeiro item, mas nós podemos fazer um pouquinho mais em termos de prevenção. Diálogo fraterno e caridoso. Os espíritos nos lembraram, eu perguntei a um coração amigo, eu tenho essa palestra na sexta-feira. Há algo que eu poderia ser orientado a falar? E os bons amigos espirituais falaram, cite a importância do abraço, cite a importância do carinho para as pessoas. E agora, em termos de pandemia, a gente sente falta desse abraço, não é verdade? Então, o diálogo fraterno e caridoso, não aqui conforme a figura que ele está apontando a mão, está acusando a pessoa. Ninguém precisa ser acusado. O depressivo não precisa ser lembrado de que ele está com aquele problema, ele precisa ser ajudado. Então, diálogo fraterno, eu tenho que estar pronto para falar, mas principalmente pronto para ouvir. Esse é o maior segredo. Tá? Atividades voluntárias, produtivas e edificantes. Em todo lugar está precisando de voluntário. Eu entrei no site do SEJA, do Centro Espírita Joana de Ângeles, aí em Ubatuba, mas eu vi quantas atividades não são feitas aí na recepção, na livraria, no sopão, parabéns pelo sopão, atividade maravilhosa, no atendimento fraterno e outras atividades do Centro Espírita. O Centro Espírita SEJA, assim como o SEAC, o Sergus, Bezerra de Menezes, as várias igrejas católicas, os templos evangélicos e todas as casas de bem, Casa do Caminho, da Bola de Neve, o próprio Bola de Neve, eu tenho certeza que precisam de voluntários. Tenho certeza que precisam de boas mãos, mãos que ajudem a edificar, ajudem a construir. Então, vamos lá. Mãos à obra. Então, logo acabe essa pandemia, vamos valorizar o tempo, a oportunidade que nós temos de sair. Trabalhando, laborando, sem dúvida alguma que nós vamos estar agindo preventivamente contra esses males. A oração e o evangelho no lar. Os amigos espirituais nos lembraram da importância da oração. A oração é a vacina que nós tomamos todos os dias contra os males existentes. O evangelho no lar é a proteção a qual nós colocamos a nossa casa, os nossos familiares, sobre a ótica do evangelho. Nós aprendemos e nos protegemos. Prática de atividades físicas e exposição ao sol. Os amigos também lembraram da importância do sol penetrando na casa, sol penetrando no quarto, sol penetrando na nossa vida. Aqui uma foto de Ubatuba, à esquerda de quem olha, e Caraguatatuba, à direita de quem olha. Olha que lugar maravilhoso.
né? Para que a academia, inclusive, né? Nós podemos correr, nadar ao ar livre. Quando tudo isso acabar, nós vamos valorizar a nossa região muito mais. Suicídio. Quais as atividades preventivas que nós podemos ter a respeito do suicídio? Eu tirei algumas desse livro, Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, das mãos do nosso Divaldo Franco. Conscientizar as pessoas a respeito das consequências do ato, né? No além-túmulo, haverão dores que maceram os familiares, né? Porque isso é um ultraje às leis divinas, macera inclusive os suicidas, conforme nós tentamos exemplificar aqui nos exemplos de memória do suicida. Então, conscientizar as pessoas sobre esse ato, dialogar com bondade para com as pessoas, principalmente aqueles que nós identificamos que têm propensão ao suicídio. Sugerir-lhes um pouco mais de paciência, de tempo. Lembrar, por acaso esse problema é a primeira vez que você fica desempregado? Não, eu já fiquei desempregado antes. E como você resolveu essa questão? Eu consegui um emprego, um parente me arrumou um emprego. Vejo que esse problema que hoje o leva ao suicídio, você já enfrentou antes, já solucionou ele antes. É verdade. Então é assim que nós fazemos. Nós criamos pontes para que o suicida encontre a solução, sem oferecer bases ilusórias, né? Não, vem para cá que eu vou arrumar um emprego para você, eu vou trazer a sua mulher de volta. Nada disso. Somos todos adultos. Mas nós precisamos ajudar o potencial suicida, o tentante, a construir pontes para a solução que ele tanto busca. Valorizar a pessoa, né? Estimular a valorização pessoal, estimular o indivíduo como ser humano, que tem ali, talvez, as suas dificuldades, mas tem uma série de virtudes, uma série de aprendizados que ele tem que trazer à tona. E, por fim, é realmente fazer luzes sobre essa questão. Se a luz no fim do túnel para o depressivo, para o suicida, né? Mostrar ele a importância da oração, das boas leituras, leituras edificantes, do paz, da água fluidificada no centro espírita, por exemplo, e assim vai. Essas são as atitudes preventivas que nós podemos tomar em relação ao depressivo, em relação ao suicídio. E agora, eu parto para os últimos slides, no qual eu queria fazer uma... perdão. Já estou me antecipando, é o penúltimo slide. Então. Aqui, conforme o livro Memórias do Suicídio que nós citamos, nós também podemos ajudar aqueles irmãos que já cometeram suicídio. Como nós aprendemos, a vida continua, o espírito é eterno, né? Então, ele continua vivendo. Então, as preces, as vibrações trazem um alívio, trazem um refrigério para aquele que cometeu o suicídio. Nós podemos criar, naqueles centros espíritas que ainda não tem, grupos de trabalho específicos, né, de esclarecimento e assistência espiritual para os suicidas. E agora, eu faço o último exercício, já se aproximando, ou talvez já tendo aproximado, do tempo final aqui da nossa palestra. É um exercício de valorização da vida, que é a parte que nós fazemos naquele grupo de valorização da vida que nós citamos. Como eu conversava com o Mazei, eu sou bombeiro. Vim nessa vida aqui como bombeiro. No Corpo de Bombeiros, aqui do estado de São Paulo, todos nós, eu estou vendo o Leal aqui falando, né, que é um bombeiro que trabalha com a gente. Eu vi o meu chefe, o Coronel Klein, também falando que é um bombeiro que trabalha com a gente também. Tem vários bombeiros vendo a palestra e eu agradeço bastante. Todos nós, bombeiros, né, nós trabalhamos nessa profissão maravilhosa, nós fazemos tudo o que nós pudermos para salvar vidas. Atuamos aí, como nós vemos na foto, nos combates a incêndios. Nós atuamos em atividades no mar e no ar. Aonde for necessário, aonde tiver uma vida em perigo, nós vamos lá para salvar essa vida. Para isso, nós dispomos dos mais variados equipamentos, das mais variadas viaturas, dispomos de cães, de tudo. Tudo que nós precisamos para localizar alguém, para salvar alguém, nós temos. Tudo que nós temos, tudo que nós treinamos, gira em torno dessa figura central, circulada em vermelho. Eu espero que todos possam ver. A vida humana. A vida humana. Esse é o nosso último slide. A vida humana. O que eu peço agora, sinceramente, para as pessoas? Essas vidas, elas são muito, muito fáceis de ser localizadas, essas vítimas. Por quê? Normalmente, essas vítimas, elas têm cortes, elas têm sinais, elas foram identificadas por alguém. É alguém com uma blusa vermelha, alguém usando essa roupa, ela está gritando no mar por socorro, por exemplo. Então, nós podemos identificar
Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela inteira aqui para mim. Ah, eu não consigo. Só se o Mazei conseguir aqui. Mazei, você consegue colocar na tela inteira aqui para mim? Ah, eu que tinha que colocar, perdão. Então, continuando, espero que não sejam descontados esses 30 segundos de deslize técnico aqui. Nós, bombeiros, conhecemos as nossas vítimas. Elas gritam por socorro, elas têm marcas que nós conseguimos identificá-las como vítimas. Cortes, sangramentos, roupa que elas estão trajando. E nós, com todos os equipamentos que nós estamos, com todas as técnicas, nós vamos lá, tiramos elas em segurança, trazemos ela e socorremos. Isso nós fazemos com muito orgulho. No entanto, existem pessoas que são vítimas que elas não estão facilmente identificadas. Elas não têm os cortes aqui no seu corpo. Esses cortes são na alma. Elas não gritam por socorro como as nossas vítimas. Os gritos são internos. Depois dessa palestra, o que todos nós precisamos como sociedade é que a gente possa identificar essas pessoas suicidas, depressivos, que gritam em silêncio, que têm as feridas da alma. E nós possamos, como corpo de bombeiros, ser socorristas, uns dos outros. Uns dos outros. É isso que nós precisamos, diante dessas doenças, diante desse devorador de almas, que é a depressão e o suicídio, respectivamente. Nós estamos inseridos na sociedade, e a sociedade também conta com cada um de nós. Essas vítimas podem estar aqui, pode ser essa que está falando com você. Pode ser que esteja próxima na sua casa, no seu trabalho. Nós precisamos identificá-las, ampará-las, estender as mãos e abrir os ouvidos para essas vítimas. Creio que esse é o ponto mais importante dessa palestra, na qual eu agradeço novamente muito a assistência e a ajuda dos bons amigos espirituais, o amparo dessa casa, para que nós pudéssemos ter passado. Muito obrigado pela atenção de todos. Meu irmão, olha, foi uma das melhores palestras que eu já vi até hoje. Olha que eu vi bastante, hein, sobre suicídio. Imagina. Muita objetividade, muita informação e, com certeza, com muito amparo da espiritualidade. Sem dúvida. Só os slides vêm, as coisas, né? A única coisa que é minha na palestra mesmo é o tempo aqui que eu calculei errado. O resto é dos amigos espirituais mesmo, não tenha dúvida. Eu que agradeço. E, com certeza, você virá outras vezes nas nossas lives e presencialmente também, né? Que Deus abençoe o seu conhecimento, o seu carisma e a sua vontade de oferecer o melhor para as pessoas. Muito obrigado, mas aí a gente fica sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado. Como eu falei, essa palestra me ajudou. Quem mais necessita, né, são os ouvidos mais próximos da boca que falam, mas espero que possa ajudar a tantos. Aí também fico à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a toda a casa, ou seja, pela oportunidade. Ficamos à disposição. E parabéns pela sua profissão, que, na minha opinião, é a que eu mais respeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, com o coração repleto de ternura, de carinho, com essa energia maravilhosa que todos nós recebemos essa noite, também é necessário que doemos o que há de melhor em nossos corações em favor aos nossos irmãos de humanidade. Vamos aproveitando esse sentimento, essa irmandade que neste momento todos nós estamos conectados, vamos direcionar os melhores sentimentos em favor aos nossos irmãos de humanidade. Vamos vibrando muita luz, muita energia para aqueles irmãos que neste momento se encontram num leito de dor, nessa doença terrível, e sobre as bênçãos de Deus ela veio para trazer modificações na humanidade, mas que ainda não compreendemos. Portanto, aqueles que estão neste momento sobre o guante da doença, recebam de nós benitivos de paz, de esperança, de confiança e de saúde. Vamos vibrando também aqueles irmãos que estão na frente, tratando, também doando muita energia, coragem, determinação para salvar aqueles que estão a sofrer. Vamos ainda também vibrando aqueles irmãos que estão nas ruas, na drogadição, no alcoolismo,
que recebam de nós os melhores sentimentos para que consigam recuperar a autoestima e, quem sabe, retornar para os seus lares de onde nunca deveriam ter saído. Vamos ainda vibrando pelos nossos governantes, por aqueles que detêm o poder, porque as suas decisões influenciam diretamente em nossas vidas. E possa afastar de seus corações qualquer sentimento de corrupção, de orgulho e prepotência, para que as suas decisões sejam positivas, coletivas e fraternais. Vamos ainda vibrando por todos aqueles que desencarnaram, sejam por essa doença ou por outras, pelo suicídio, por enfim, que estão neste momento no plano espiritual, que recebam de nós a certeza que a vida continua, que Deus é Pai amoroso, que todos nós estamos sobre a luz do nosso Divino Mestre Jesus. Vamos ainda vibrando por todos aqueles que neste momento estão lá no seu quarto escurinho, sofrendo crises de depressão, tormentos da alma, influenciações para que eles, de alguma forma, tirem as suas próprias vidas, eles possam ser envolvidos em sentimentos de esperança, de alegria, de fraternidade. Vamos ainda, Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade maravilhosa que todos nós tivemos na tua prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Querido Newton, fale aí as suas últimas palavras que eu vou colocar na tela todos os agradecimentos. Muito obrigado. As palavras são de... A Ana me deu toda a força antes da palestra. As palavras são de agradecimento mesmo, são de alerta sobre esse tema tão delicado, tá? E que o que possa ficar gravado, né, dessas informações é saber ouvir. Essas pessoas, elas querem falar. Nós precisamos identificá-las e nós precisamos ouvi-las. Olha, mas eu não sei como abordar um suicida, eu não sei o que dizer. Na maioria das vezes, basta ouvir. Ouvir com amor, ouvir com carinho, ouvir livre de qualquer preconceito, de qualquer ideia preconcebida. É aquilo que Jesus falou, a famosa regra de ouro de Jesus. Fazer pelos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Essas seriam as minhas palavras finais. É isso aí. Bom, queridos irmãos, que todos possam ter uma noite abençoada, tenham bons sonhos, que sejam envolvidos pela espiritualidade de luz e sempre conectados aí com o nosso canal. Amanhã nós temos mais, né? Nós temos o Fonte Cristalina. Que Deus abençoe a todos, abençoe a você, Newton, e que possamos estar conectados nesses elos de amor e fraternidade. E possamos retornar o mais breve possível. Fiquem em paz, que assim seja, graças a